Olá, eu sou o professor Robson Lima e na aula de hoje nós falaremos a respeito da história de alguns instrumentos de metais bastante curiosos. Vamos começar falando desse instrumento aqui, que é o ophicleide. Esse instrumento é um instrumento... Vou começar falando a respeito desse exemplar, tá? Esse é um exemplar bem antigo, é um instrumento francês da marca Gautot. Esse é um exemplar do ano de 1887. É um instrumento bastante antigo, está bem conservado. Ele está funcionando em sua totalidade. E para falar um pouco da história do ophicleide, a gente precisa falar a respeito de outro instrumento. É um instrumento também muito antigo, um instrumento da época da Renascença. É um instrumento chamado serpente, consistia num instrumento de madeira, né, que era acionado por bocal, assim como todos os instrumentos de metais. O som desse instrumento ele funcionava através da vibração de lábio, né, como a gente já falou em outras aulas. Era o lábio que vibrava e produzia o som. E o serpente era um instrumento de madeira, e chamado assim porque ele tem essa forma de serpente, né? Ele é um S assim, e essa madeira ela é encoberta por um couro, e ele tem uns furos no corpo desse instrumento, são furos que lembram os furos da flauta doce. E esse instrumento era um instrumento grave, né? Era um instrumento responsável pelos sons graves, pelas frequências graves da orquestra da Renascença. E os instrumentos eles foram evoluindo, eles foram ganhando novas formas, eles foram aumentando sua sonoridade e, infelizmente, o serpente, ou serpentão, que era como era chamado o serpente baixo, ele não tinha mais uma sonoridade suficiente para suportar, para equilibrar com a orquestra que estava ganhando corpo, ganhando proporção. E esse instrumento aqui ele surge exatamente por conta dessa necessidade, né? Em 1817, o então rei da França, ele determinou que deveria ser construído um novo instrumento que era para suprir essa necessidade, né? E foi aí que nasceu o ophicleide, né? Existia um concurso lá na França, em 1817, esse instrumento aqui vence esse concurso e ele vem a suprir essa necessidade que a orquestra tinha. E é aí que nasce o ophicleide, né? Esse nome é muito curioso, mas, enfim, esse nome vem do grego, né? Então, o oph, ele vem de chaves, na verdade, o oph ele vem de serpente, e o kleide vem de chaves, né? De clé. Então, assim, na verdade, ele dá continuidade a isso que o serpente fazia, mas dessa vez é uma serpente com chaves, né? Então, esse aqui é um ophicleide de 11 chaves. Esse é um exemplar que tem a armadura em dó. E esse instrumento ele foi um sucesso na época, né? Ele foi muito utilizado por alguns compositores. O próprio compositor Berlioz, o francês, ele escreveu para partes importantes para o ophicleide, lá na Sinfonia Fantástica, né? Então, esse instrumento ele teve muito destaque na época em que foi criado, né? Aqui no Brasil, o ophicleide ele chega ali na década de 50, década de 40, e um instrumentista chamado Irineu Batina é quem se destaca com o ophicleide aqui no Brasil. Só que com uma outra vertente, né? No Brasil, a gente não tem o ophicleide trabalhando com música erudita, como era o caso lá dos franceses. O ophicleide aqui no Brasil, ele tem um destaque muito importante com a música popular. O ophicleide ele se destaca no choro, né? E nas rodas de choro do Rio Antigo. Então, as pessoas tinham muito esse tipo de instrumento que se destacava pelo seu som aveludado, e ele se destaca porque ele tem uma tessitura ali parecida com um trombone, porém ele tem um timbre mais sutil, um timbre mais suave, que lembra muito o timbre do eufônio, né? Então o ophicleide foi um instrumento muito interessante para essa época. Eu vou tocar um pouquinho para vocês ouvirem o som dele
e depois eu falo também algumas curiosidades. Tem umas coisas bem interessantes que aconteceram por conta da criação desse instrumento. Então, assim, é um instrumento também de bocal, tá certo? Só que diferente de todos os outros metais, ele não tem as 3 bombas, os 3 pistões ou os 3 rotores, né? Ele tem chaves, assim como o fagote, como o saxofone, tá? Então esse aqui é o off-clay de baixo, por isso que ele tem esse grave, né? E esse instrumento foi quem representou esse grave aí da orquestra que o Berlioz escreveu. A curiosidade, uma coisa bem interessante a falar sobre ele, é que muitas pessoas quando olham para esse instrumento, elas sempre imaginam que é um instrumento que parece muito com o saxofone, né, por conta dessas chaves, por conta da construção. O saxofone tem muitas essas chaves que acionam esses furos, né, que abre, que fecha, que abafa, que aumenta e diminui, né, o tamanho do instrumento. É aquilo que a gente falou na aula anterior. E esse instrumento ele lembra muito o saxofone. E isso não é à toa, tá? O criador do saxofone, que é o Adolphe Sax, que é um belga, construtor de vários instrumentos, inclusive ele tem um destaque muito importante na construção de instrumentos de metais. Esse belga ele viveu por muito tempo em Paris, né? E quando o off-clay foi criado, a partir ali de 1817, muitas pessoas adquiriram um instrumento e esse instrumento ele circulava ali em torno do Conservatório de Música em Paris. E um belo dia, o Adolphe Sax estava passando. É interessante que o Adolphe Sax, ele tinha criado o clarone, né, o clarinete baixo, e ele estava ali com uma boquilha de clarinete passando, e ele viu esse instrumento e falou, olha, que instrumento legal. Como é que seria esse instrumento soando, ao invés de ter um bocal de instrumentos de metais, ele tivesse uma boquilha, né? E aí ele pega a boquilha lá do clarone, coloca aqui nesse instrumento, aqui no tudel do off-clay, e aí ele toca. E eu não tenho aqui uma boquilha de saxofone ou de clarone, mas o efeito que o Adolphe Sax tem é exatamente o som, é exatamente o timbre que a gente tem hoje do saxofone barítono, que é aquele saxofone grande. Então, é muito interessante porque através desse formato, dessa coisa das chaves, desse tamanho de instrumento, é que o Adolphe Sax, ele cria o saxofone. Então, assim, o saxofone, ele não é da família dos metais, porém ele tem essa ponte, né, que vem da criação desse instrumento aqui. Então, a partir daí, o saxofone barítono, que é um saxofone grave, depois ele reduziu lá o tamanho dos instrumentos, enfim. E existe a família dos saxofones, mas a relação que existe do sax com esse instrumento é exatamente essa. Depois, o off-clay, ele fica um pouco apagado aí no repertório, na história, né? Até mesmo porque o off-clay ele tem mais som que o serpente. Porém, a seção de metais das orquestras, elas começam a crescer. Os instrumentos, eles têm mais som, eles têm um tamanho maior, eles têm um outro tipo de construção. E aí, o repertório que era tocado pelo off-clay é substituído pela tuba, que é o mais recente dos instrumentos de metais. E aí, mesmo essa sinfonia fantástica lá do Berlioz, algumas apresentações, as orquestras utilizam 2 tubas, ao invés de 2 off-clays, ou um off-clay e um serpente.
E então é o seguinte, temos o serpente como instrumento antecessor, depois ele é sucedido pelo off-clade e hoje esse repertório ele é tocado pela tuba, né? Porém, aqui no Brasil, ainda temos alguns instrumentistas que utilizam desse instrumento para fazer essa música popular, que é o chorinho, tá certo? Esse é um instrumento bastante interessante, que eu fiz questão de demonstrar para vocês, tá? Agora vamos passar para um outro instrumento que também é um instrumento que tem uma tessitura muito parecida com esse, que também é um instrumento que está ali, barítono, baixo, a depender da região que toca, mas o nome que ele recebeu foi o nome de tenor horn. É esse instrumento aqui, que é um instrumento bem interessante também, que tem uma sonoridade muito gostosa, é um instrumento que ele tem uma tessitura ali de tenor, alcançando a região de barítono também. E esse instrumento ele é muito curioso, porque esse instrumento ele inspira também alguns construtores, né? Ele é chamado tenor horn porque ele é uma trompa também, né? Um instrumento que descende daquela linhagem dos chifres, né? Por isso que ele tem esse formato cônico, né? Inclusive é importante falar sobre essas duas vertentes, né? Os instrumentos de metais, eles são ou cilíndricos ou são cônicos, né? No caso do tenor horn, no caso da trompa, no caso do flugelhorn, que eu vou falar daqui a pouco, são instrumentos cônicos, ou seja, são instrumentos que descendem dos chifres animais. E esse aqui é o tenor horn. A origem desse instrumento ele é ali do que hoje a gente conhece como República Tcheca. Então, aquela região, eles tinham muitos desses instrumentos para fazer o repertório tradicional, para tocar músicas típicas daquele país. E tem uma coisa muito interessante, porque esse instrumento ele se assemelha muito a um outro instrumento chamado tuba wagneriana. A tuba wagneriana ela tem exatamente esse mesmo formato, porém, a campana ela não vai para a esquerda, como é o caso desse instrumento. A campana ela vai para a direita. Então, o compositor Richard Wagner, quando ele estava escrevendo lá o ciclo de óperas dele, Wagner ele imaginou um som que ainda não existia dentro da orquestra. O Wagner imaginou que um tema que ele tinha, um trecho de uma composição dessa ópera dele, ela deveria ser tocada por um instrumento que tivesse um som que se aproximasse do som do trombone alto, do trombone tenor, né? Mas não era muito o timbre que ele queria. Inclusive, ele tentou um pouco, ele inclusive escreveu a partitura para trombone, e os trombones tocaram, porém, aquele timbre não era o timbre que o Wagner desejava. E o Wagner fez umas viagens e ele conheceu esse instrumento aqui. Na época, talvez não esse exatamente, mas um instrumento muito parecido como esse, que se chamava cornon. O cornon, exatamente, ele tem esse nome por conta do formato, porque ele também é um instrumento cônico. E Wagner gostou muito do timbre daquele instrumento. Porém, era um instrumento que tinha um calibre muito grosso. Apesar de ser um instrumento cônico, mas o calibre dele era muito grosso. E não era o timbre que Wagner desejava. O Wagner levou esse instrumento para Paris, porque o Wagner foi fazer uma visita para o mesmo Adolphe Sax, que criou o saxofone baseado aqui no off-clade. E o Adolphe Sax ele fez algumas mudanças nesse instrumento, e o que ele fez foi o seguinte: ele pegou esse tubo principal, esse tudel, e ele colocou um calibre menor, e esse instrumento que já era cônico, ele ficou mais cônico ainda, porque ele começa exatamente com o mesmo calibre aqui da trompa, do tudel da trompa. Inclusive, a tuba wagneriana, que é como Wagner chamou esse instrumento, ela tem o bocal exatamente igual ao bocal dos trompistas. Inclusive, são os trompistas quem tocam as tubas wagnerianas. Então, assim, esse instrumento ele é muito importante porque ele deu esse norte da construção da tuba wagneriana, que foi um instrumento muito empregado em óperas do próprio Wagner,
em óperas de outros compositores, em sinfonias do próprio Bruckner, enfim, o próprio, o moderno John Williams, ele escreve também algumas coisas com o quarteto de tubas wagnerianas. Então é um instrumento muito interessante. E esse instrumento aqui é um instrumento que se destaca muito no folclore da música alemã. Então sempre que a gente procurar fazer uma pesquisa a respeito da música folclórica alemã, música instrumental, a gente vai ter esse instrumento fazendo um quarteto, geralmente são 2 desses, ou um tenor-horn, que é esse, e um barítono-horn, que é um outro instrumento muito parecido com esse, mas ele tem um quarto rotor, 1, 2, 3, 4, né? É parecido com aquele sistema que eu mostrei ontem da trompa dupla, e esse instrumento ele faz par com 2 outros instrumentos que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o flugelhorn, tá? Vou tocar um pouquinho para vocês conhecerem o som desse instrumento. É um som muito agradável, muito gostoso. Então, esse é o timbre aqui do tenor-horn, tá? Já que eu falei sobre essa música dos alemães, essa música folclórica dos alemães, o instrumento que faz par, né, o duo de instrumento que faz par com esses outros 2 aqui, que é o tenor e o barítono-horn, é o flugelhorn, tá? Porém, a gente tem 2 modelos. Pelo menos eu trouxe aqui 2 modelos de flugelhorn. Esse que está aqui na ponta, esse é o flugelhorn com esse modelo alemão, tá? O que vai diferenciar é que o flugelhorn francês, que é esse aqui, é um flugelhorn que tem um sistema de pistão, né? Muito parecido com o trompete, né? E esse flugelhorn alemão, ele tem esse outro sistema aqui, que é um sistema de rotores, que é um sistema muito parecido com o sistema utilizado pela trompa, né? É um instrumento simples, significa que ele não é um instrumento que tem 2 afinações, né? Esse é um flugelhorn que tem uma armadura em si bemol. Esse é um instrumento de uma marca alemã. E aí o que eu havia falado era sobre o acionamento aqui, ó. O acionamento são essas 3 palhetas, muito parecido com esse sistema aqui da trompa. Essas palhetas, elas acionam esses rotores, né? 1, 2 e 3. E aí é o mesmo sistema que a gente falou em uma aula anterior, que cada um desses rotores, ele é responsável por acionar o desvio para essas bombas aqui. Então, quando eu aperto o primeiro rotor, o ar ele desvia para cá. Segundo rotor, o ar desvia para essa outra bomba. Terceiro rotor, o ar desvia para essa terceira bomba aqui. Tá? Então, isso a gente já conversou a respeito, então não vou falar muitos detalhes sobre isso. Interessante falar que, diferente do que muita gente pensa, o flugelhorn ele não é um trompete, né? O flugelhorn ele é um instrumento muito particular e que está muito próximo das trompas. O flugelhorn ele é um instrumento que ele pertence ali à família das trompas, então a gente pode considerar o flugelhorn como sendo uma trompa muito alta, né? Uma trompa pequena. Na aula anterior eu mostrei aquela trompa discante, então aquela é uma trompa discante em Fá e o flugelhorn é um instrumento em Si bemol, mas eles vão estar ali trabalhando em uma tessitura bem parecida, tá? O timbre do flugelhorn e a tessitura, ele lembra muito um outro instrumento que se chama cornodecátia, que é um instrumento que vem lá da Itália, que tem uma característica de soar muito parecido como soa a trompa discante, que é aquela que a gente mostrou. Eu vou tocar um pouquinho e para vocês perceberem a característica do som desse instrumento.
instrumento, ele diferente do som do trompete, ele tem uma suavidade muito presente no timbre dele. E essa suavidade, ela existe por conta do formato desse instrumento. Como eu havia falado a respeito do tenor horn e do barítono horn, esse instrumento, o flugelhorn, ele também é um instrumento cônico, né? Se vocês observarem, ele começa aqui com um calibre pequenininho, com um bocal muito parecido com o bocal do trompete, isso por fora, porém dentro a gente tem um bocal muito fundo, como é o caso do bocal das trompas, né? E ele começa aqui e vagarosamente ele vai alargando, né? Se a gente for ver aqui, já na segunda volta, a gente já tem quase o dobro do que a gente tinha aqui na parte inicial do instrumento, né? E ele vai alargando e aqui ele continua e termina aqui nessa campana, que é uma campana razoavelmente grande, talvez muito parecida com a campana dos trombones clássicos, né? Dos trombones da época, os trombones que sucederam a sacabucha, tá? Então, esse é o flugelhorn do modelo francês. Eu posso mostrar aqui esse outro, que é um flugelhorn muito mais comum aqui no Brasil, que é esse flugelhorn de modelo francês, tá? Esse é um exemplar da França, né? Esse é um Selmer, é um instrumento muito interessante, muito antigo, inclusive. Os flugelhorns franceses, eles têm essas 3 bombas aqui, e a maioria agora deles, inclusive alguns fabricantes americanos também fazem, essas bombas elas têm voltas aqui para baixo, e elas têm umas bombas de afinação para afinação, para microafinação, enfim, para ajuste. Esse instrumento, como é um instrumento mais antigo, é um instrumento do início dos anos de 1900, 1912 talvez, esse é um instrumento que ele ainda não tem essa tecnologia. Mas é um instrumento aqui, assim como os trompetes ou como as trompas de pistão, as trompas francesas antigas, é um instrumento utilizado, acionado por pistões, né? por uma máquina de pistão, né? E aí a função é exatamente como todas as outras dos outros metais que a gente falou. Essa primeira bomba aqui, ela é acionada por esse primeiro pistão. Essa bomba pequena acionada pelo segundo pistão, e essa bomba maior aqui, essa que vem para esse lado, ela é acionada por aqui, por esse terceiro pistão. Ou seja, inicia-se o som aqui, né? Como eu já havia falado também em uma aula anterior, esses instrumentos de metais, eles não têm som algum, né? O som dos instrumentos de metais é o som que acontece pela vibração de nossos lábios. Então, se alguém perguntar para vocês qual é o som do trompete, esse é o som do trompete. Qual o som da trompa? Esse também é o som da trompa. De todos os metais, é o som da vibração de seus lábios. Esses instrumentos eles servem exatamente para amplificar o som produzido pela vibração de nossos lábios. Então, o som começa aqui, ele segue esse primeiro cano aqui e ele entra aqui dentro da máquina dos pistões, né? E aí esse som, se a gente não aciona nenhuma dos pistões, ele passa direto aqui, segue, faz essa primeira volta, vem aqui pelo tubo principal e ele vai sair lá na campana. É interessante pensar também e observar que esse instrumento também é um instrumento cônico, né? Diferente do trompete, diferente do trombone, que são instrumentos cilíndricos. Esse é um instrumento cônico, como é o caso do flugelhorn, do tenor horn, das tubas modernas, das tubas wagnerianas, das trompas discantes, enfim, são instrumentos cônicos, né? E ao acionar as chaves, primeiro toquei, o som é desviado para cá, o tamanho do instrumento aumenta e eu vou ter um som um pouco mais grave. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Eu posso exemplificar tocando uma sequência de 7 posições, aquela mesma que a gente falou em uma das aulas anteriores, e eu vou tocando essas 7 posições e vocês vão entendendo o quanto esse instrumento vai alongando, tá? Se o instrumento vai alongando, então ele vai ficando maior e mais grave, tá certo? Vou tocar então primeira, segunda, terceira até a 7ª posição.
Quando eu falo posição, eu estou me referindo às digitações, às combinações possíveis entre os rotores ou, no caso, os pistões, tá? Então, primeira posição, vou tocar nota Sol do trompete, da trompa, do flugelhorn em si bemol, né? E vou descer até a sétima posição possível, tá? Então, essa é a sonoridade desse modelo francês de flugelhorn e essas são as 7 posições possíveis, tá? Eu tenho mais um instrumento para mostrar para vocês, que é um instrumento muito curioso também, não muito utilizado nas orquestras do repertório mais popular ou as coisas mais recentes, porém, a orquestra clássica lá do Wagner, a orquestra romântica do Wagner e de outros compositores ali próximos utilizaram muito esse instrumento, que é um instrumento que tem um formato bem parecido com esse flugelhorn aqui. Se a gente comparar os dois, são instrumentos que se parecem bastante, porém, se a gente for verificar o tamanho desses instrumentos, são instrumentos que têm tamanhos bem diferentes. Esse instrumento aqui da minha mão esquerda, que é o trompete baixo, ele tem o dobro de tamanho desse instrumento aqui da minha mão direita, que é o flugelhorn alemão. Esse instrumento ele também pode ser construído de duas maneiras. Esse aqui é um exemplar que tem um acionamento por chaves, né, que vai movimentar os rotores, é o mesmo princípio do flugelhorn que eu falei agora há pouco. Porém, esse instrumento é um trompete. Quando a gente fala de trompete, já imaginamos que ele é um instrumento que não é cônico, ele é um instrumento cilíndrico, assim como os trombones. Inclusive, é importante salientar que, vejam que curioso, a tuba wagneriana é um instrumento que é tocado pelos trompistas. O flugelhorn, que é uma trompa, geralmente ele é tocado por trompetistas. E esse trompete, que é um trompete baixo, ele geralmente é um instrumento tocado pelos trombonistas. Vejam como ele soa. Um timbre que lembra muito o timbre do trombone tenor, né? Então, assim, esse é um instrumento, quando eu falo tamanho, eu não falo o tamanho do comprimento da vara, enfim, eu falo o tamanho do tubo, né? O trombone é um instrumento que tem algumas voltas aqui no início dele, ali perto da campana, mas o tamanho do trombone tem muito a ver com a vara, né? E esse instrumento é um instrumento que ele tem voltas entre si, né? Vou começar aqui pelo bocal. Então ele sai aqui. Verifiquem que ele é um instrumento cilíndrico, né? Existe logicamente uma parte cônica porque a campana ela não deve ser do mesmo calibre dos outros tubos, né? Mas na maioria, a maior parte da construção desse instrumento são em tubos cilíndricos. Então a gente sai aqui, saindo do bocal, em um tubo totalmente cilíndrico, ele dá essa primeira volta, vem por aqui, sobe novamente para cá, e aí sim ele entra aqui na caixa dos rotores, né? Como eu não vou acionar nenhum dos rotores, esse som ele vai passar direto aqui, vai seguir lá para o final, ele volta novamente, e aí sim ele chega no trajeto final, que é exatamente o tubo que inicia aqui, ó. Não sei se pode pegar o detalhe, esse tubo que inicia aqui nessa junta é a única parte desse instrumento que ele começa a se tornar cônico. Então, vindo daqui, ele vai até a campana e sai nessa campana, que tem um tamanho muito parecido com o tamanho da campana do flugelhorn e que se aproxima também do tamanho da campana do trombone clássico, tá? Tem um detalhe importante, só para a gente
encerrar aqui sobre a história desses instrumentos, tem um detalhe importante que o tubo de afinação é esse tubo aqui, ó, é esse primeiro que vem aqui do bocal, tá? Então, essa junta aqui é que é a junta que eu consigo alongar e encurtar desse instrumento, né? Curioso falar disso porque no caso dos Flugelhorns, tanto o modelo alemão quanto o modelo francês, esse alongamento ele acontece logo aqui depois do bocal, né? Eu consigo aumentar o tamanho do tubo aqui e diminuir. Então, quando eu faço isso, eu posso até demonstrar para vocês perceberem bem. Se eu toco com ele todo fechado, vou tocar uma nota, a mesma nota que eu toquei agora há pouco, no início da sequência da série do outro Flugelhorn. Vou tocar a nota Sol do instrumento em Si bemol, que vai ser um Fá real. Isso com ele todo fechado. Se eu abrir aqui um pouquinho, vocês já vão notar a diferença. Então, isso reforça o princípio que um tubo, quanto maior ele for, mais grave ele será, tá? Então, é só para concluir essa questão da afinação desses instrumentos. Então, nessa aula, a gente apresentou aqui alguns instrumentos curiosos, o Flugelhorn alemão, o Flugelhorn francês. Falamos da incrível história de um instrumento que tem data de fabricação, né, que é o Hofklade. Falamos do Tenorhorn e falamos aqui um pouco a respeito do trompete baixo. Então, com relação a isso, era o que eu tinha a falar. Muito obrigado e nos vemos no próximo encontro.